Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. A aula de hoje é sobre uma sequência de vídeos sobre matemática básica. Sabe quando você está numa resolução de um conceito mais avançado e você tem aquelas dúvidas com matemática básica? Então, aqui no meu canal está numa timeline. Se você der uma olhadinha aí no feed mais anterior, você vai perceber que os conteúdos de matemática básica estão todos em ordem. Por exemplo, essa é a aula de raízes, parte 2. E bem sequente a essa, um pouquinho antes, tem a aula de raízes, parte 1, tá? Bem organizadinho aí para você ir acompanhando. Combinado? Bom, então já sabe, né? Pega papel e caneta, cola o olho aqui, já dá aquela curtidinha no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Se inscreve no canal de segunda a sexta-feira, vídeos assim super organizados, super caprichados para você elevar o seu nível de estudos aí. Combinado? Vamos lá, papel e caneta na mão, sem enrolação, vem comigo. Pessoal, nesta aula a gente vai trabalhar operação com raízes. Quais operações? De soma, subtração e eu coloquei um pouquinho de multiplicação, tá? Por quê? Multiplicação e divisão eu vou trabalhar isso mais aprofundado na próxima aula, que é a raízes parte 3, ok? Bruno, mas por que tudo isso? Para que dividir tanto conteúdo? Pessoal, são várias regras. É um monte de... No Matematiquês a gente chama propriedades, ok? Mas aqui eu vou resumir para você que são regras. Então, de forma mais organizada, cada caixinha, cada conteúdo na sua aula, cada conteúdo na sua caixinha fica mais fácil para você acompanhar. Combinado? Então, hoje é soma e subtração pesadamente. Coloquei só uma multiplicação ali para já dar um gostinho da próxima aula. Bora lá? Pessoal, olha só. Quando a gente trabalha com raízes, a gente tem um conceito chamado de raiz exata. O que é uma raiz exata? Tá tomando nota aí, né? Que eu sei, né? Então, tá bom. O que é uma raiz exata? A raiz exata é, por exemplo, uma raiz de 100, que o resultado dela é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. E uma raiz inexata, o que é isso, professora? Ah, é quando o resultado ele dá quebrado, pessoal. Por exemplo, raiz de 45, eu vou ter que fatorar o 45, veja só, dividido por 3 dá 15, dividido por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1. Eu vou ter que fatorar ele, e quando eu fatorar vai dar 3 elevado a 2 vezes 5. A raiz quadrada, ela tem índice 2, tá lá na parte 1, tá? Esse número que fica aqui é chamado de índice. E então, eu consigo cortar índice com expoente, tá vendo aqui, ó? Isso é expoente, isso é índice. Eu consigo cortar porque eles são semelhantes. Beleza, Pro, cortou e quando eu corto, o 3 fica fora da raiz, só fica dentro o 5 que fica lá, ó. Isso daqui é uma raiz inexata, tá? É uma raiz que dá número quebrado, número com vírgula, tudo bem? Bom, anotou isso daí, dá um pause no vídeo se for necessário. Eu te espero. E então agora, nós vamos trabalhar esses conceitos de raízes exatas e inexatas com operações, ok? Deixa eu limpar minha lousa aqui para ficar bem organizado para você. E vamos trabalhar raízes. Bom, você já viu lá na parte 1 que raiz de 100 é 10, ok? Porque 10 vezes 10 é 100. Raiz cúbica de 125, o que eu tenho que fazer, Pro? Você tem que fatorar. Você tem que fatorar o 125. 125 dividido por 5, só dá para dividir por 5, vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Ou seja, deu raiz cúbica de 125, deu 5 elevado a 3. Você vai cortar expoente com raiz e vai sobrar 5. Tudo bem até aqui? Vamos fatorar agora essa raiz cúbica de 81. A gente vai dividir o 81 por 3, porque o 81 não dá para dividir por 2, só dá para dividir por 3. Daí vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar... Opa, 27 dividido por 3 dá 9, pessoal. 27 dividido por 3 dá 9. Lembrando que o professor nunca erra. O professor só se engana. Foi uma pegadinha do Faustão para ver se você estava acompanhando comigo. Brincadeira, foi falha mesmo. 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, certo? Ou seja, deu raiz a quarta, Pro, de 3, né? Como é que eu faço isso, pessoal? 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Também tem na minha aula de potenciação que quando eu tenho bases com potências iguais, ou seja, né, a base é 3 e eu tenho 3 elevado a 3 e 3 elevado a 1, eu posso manter a base e somar os expoentes, ó. Então, 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1, eu mantenho a base e somo 3 mais 1.
É a mesma coisa que 3 elevado à quarta. E agora, o que eu faço? Eu vou cortar a raiz com expoente e vai ficar 3 raiz de 3. Tudo bem? Vamos arrumar lá? Ou seja, eu tô fazendo passo a passo, tá, pessoal? Para você não se perder aí, tudo bem? Então, vai ser 3 raiz de 3. Pro, o que eu faço agora? Ué, 10 mais 5 vai dar 15, mais 3 raiz de 3. Acabou aqui, pessoal. Morreu aqui. Por quê? Eu chamo isso daqui de número inteiro e chamo isso daqui de número racional. Eu posso somar, tipo, deixar 15 mais 3 vai dar 18 raiz de 3? Nunca. Nunca. Você não pode somar número inteiro com número de raiz dessa forma, ok? Então, morre ali, ó. Acabou o exercício ali. 15 mais 3 vezes raiz de 3. Morreu. Show? Próximo. Raiz de 48. Vou fatorar? Vai fatorar. Raiz de 48. 48 dividido por 2 dá 24. 24 por 2, 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 vai dar 1. Ou seja, isso daqui deu 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Lembra que você vai cortar a raiz com o expoente? Vai ficar 2 vezes 2, raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui vai ser 4, raiz de 3. Percebeu como eu estou simplificando o máximo possível aqui para você? Vamos para o próximo cálculo, que é fatorar a raiz de 120, ok? Vou colocar até um sinalzinho de mais aqui. Vamos fatorar a raiz de 120. Fatorando a raiz de 120, pessoal, vamos lá. 120 por 2 dá 60, 60 por 2, 30, 30 por 2, 15, 15 por 3 dá 5, 15 por 3 dá 5, 5 por 5 vai dar 1, ou seja, 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tudo isso dentro da raiz. Você vai cortar índice com expoente, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, ou seja, 2 vezes raiz de 30. E agora a gente vai fatorar essa raiz de 40, tá? Vamos fatorar o 40 e ver qual será o nosso valor, ok? Vamos lá. 40 dividido por 2 dá 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5, 5 por 5 vai dar 1. Ou seja, deu 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5. 2 elevado a 2 eu vou cortar, ó, vai ficar 2 raiz de 10. Menos 2 raiz de 10. Pessoal, eu posso fazer operação aqui? Não posso. Por quê? Minhas raízes têm radicais diferentes. Como assim? Minhas raízes, ó, raiz de 3, raiz de 30, raiz de 10, é de 10, 30 e 3. São diferentes, então não posso operar. Acabou aqui, Acabou aqui. Cada um eu tô fazendo com uma regra, com um jeito para você entender aí todas as formas, tudo bem? Vamos lá, fatorar 300. Fatorar 300, sim, por 2 dá 150, por 2 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Lembra que você vai cortar expoente com raiz, 2 vezes 5 vem para fora, fica 10, 10 raiz de 3. Ou seja, raiz de 300 é a mesma coisa que 10 raiz de 3. Agora, vamos fatorar o 80. Pessoal, essa fatoração também tem aula aqui, tá? Esses conceitos mais básicos eu estou dando uma agilizada, porque senão a aula fica muito longa, ok? Mas basicamente isso aqui é a fatoração que tem no canal, tá? Vamos lá, 5 por 5 vai dar 1, ou seja, aqui deu 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. Tudo isso dentro da raiz, vou cortar índice com expoente, 2 vezes 2, 4. Ficou 4 raiz de 5. E agora vamos fatorar este 200, ok? Vamos lá. Se você já sabe a fatoração, dá um pause no vídeo, fatore e verifica se o seu resultado vai bater com o meu, tá? Vamos lá. Raiz de 200 por 2 dá 100, por 2, 50, por 2, 25, 5 vai dar 5, 5 por 5 vai dar 1. Ou seja, 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5 elevado a 2. Eu vou cortar isso, né, com expoente, 2 vezes 5, 10, vai ficar 10 raiz de 2, certo? Por que 10 raiz de 2? Ué, porque o 2 e o 5 tem expoente igual, viu ali? Então, 2 vezes 5, 10, 10 raiz de 2. Pessoal, percebeu que a raiz aqui é 3, ó, radicando, perdão, 3, aqui 5 e aqui 2. Posso fazer operação? Não, não posso fazer operação, somar tudo. Então, ficou desse jeito? O resultado é isso daqui, ok? Essa daqui eu já deixei fatoradinha, ó. Só que você percebe que uma é raiz 2, ó, raiz 2, só que um índice é 3 e o outro índice é 5. O que eu vou fazer, Você também só pode operar se o índice é igual. Ah, tem isso? Então, além de ser
radicando igual, o índice tem que ser igual, por exemplo, aqui? Tem que ser igual, pessoal. Então, vem comigo, olha só. Eu vou trabalhar essa daqui, ó, com essa. Então, 5 mais 7, ó, eu tô operando o número inteiro. 5 mais 7 vai dar 12. E eu mantenho a raiz. 12 raiz quinta de 2. Caramba, pro isso? É isso, pessoal. Você mantém raiz e mantém radicando, tá? Agora, vem aqui, ó. Aqui eu tenho um imaginário. Então eu vou fazer 1 menos 3, que vai dar menos 2. E vou manter a raiz cúbica de 2. Morreu, pessoal, ó. Eu não posso agora fazer operação, tipo 12 menos 2, não? Não, pessoal, porque o índice é diferente. Para você fazer soma e subtração, anote aí. Tanto o radicando tem que ser igual, tá vendo? Quanto o índice tem que ser igual. E se não for igual, você não faz operação de soma nem subtração. Pessoal, essa primeira parte aqui da aula 2 acabou, morreu, tá? Agora, nós vamos para essa segunda parte aqui, ó, tá? Já tem raiz dentro de raiz com potência, tem fatorial, tem número grande, tá? Agora, a gente vai para uma aula um pouco mais elaborada. Vamos lá, então, fatorar os 50. 50 por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Ou seja, 2 vezes 5 ao quadrado. Eu vou cortar esse 2, vai ficar 5 raiz de 2. Pessoal, eu já tenho 6 ali, tá vendo? Ou seja, 6 vezes 5 raiz de 2. Exatamente. Pode segurar aí, tá? Que a gente já chega para calcular isso daí. De onde saiu o 6? O 6 já existia aqui, ó, certo? E de onde saiu o 5? O 5 foi o que eu fatorei e tirei dentro da raiz, tudo bem? Agora, vamos fatorar esse 8, né? 8 fatorado. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ou seja, ficou 2 elevado a 2 vezes 2 dentro da raiz. Eu vou cortar índice com expoente, vai ficar 2 raiz de 2. Ou seja, menos 2 vezes 2 raiz de 2. Tá acompanhando comigo, pessoal? Vamos fatorar agora o 12. Lembrando que se você já está por dentro de fatoração, dá um pause aí e verifica se o resultado bateu com o meu, tá? Vamos lá, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Ou seja, 2 elevado ao quadrado vezes 3. Tudo isso dentro da raiz, fica 2 raiz de 3. Ou seja, mais 5 vezes 2 raiz de 3. Tudo bem, pessoal? E agora, dá para multiplicar esse 6 vezes 5, o 2 vezes 12? Deve, pessoal, deve multiplicar. Vamos lá, 6 vezes 5 dá 30 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4 raiz de 2. E 5 vezes 2 dá 10 raiz de 3. Lembrando que índice com expoente eu posso trabalhar, né? 30 menos 4 dá 26 raiz de 2. E aqui eu não vou trabalhar porque o índice é diferente, ou seja, 10 raiz de 3. Vou dar uma limpada aqui para ficar organizado para você. Você foi fazendo passo a passo aí, certo? E vou colocar o nosso resultado lá. Olha como ficou simplificado, pessoal. Vamos para o próximo? No próximo aqui, lembrando, não dá para fatorar. Também não dá para fatorar, então eu vou fazer isso daqui, ó. Se o raiz quadrada de 2, eles são com índice igual e radicando igual, então eu vou fazer 30 menos 4, que vai dar 26, e vou manter o nosso raiz quadrada de 2. E mais 5 raiz de 3. Mantém, pessoal. Não dá para resolver ele, deixa ele ali, tá bom? E o próximo? O próximo ele tá um pouquinho mais diferente, ó. Porque raiz quadrada de 4, tá lá na minha aula, é 2, né? Ok? Esse 20 eu vou ter que fatorar, então vem fatorar comigo. 20 por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, 5 por 5 vai dar 1, ou seja, vai dar 2 elevado a 2 vezes 5. Eu vou cortar esse índice com esse expoente e vai ficar 2 raiz de 5. 40 vezes 2 raiz de 5. E aqui, menos 6, vamos fatorar o 45? A gente já fatorou, mas eu vou fatorar de novo, tá? Por 3 vai dar 5, 5 por 5... vai dar 1, ou seja, deu 3 ao quadrado vezes 5. Tudo isso dentro da raiz, vou cortar índice com expoente, vai ficar 3 raiz de 5. Aí eu venho aqui, vezes 3 raiz de 5. Pessoal, lembra que essa multiplicação eu consigo simplificar? Então, vamos simplificar? Vem comigo aqui, ó. 35 vezes 2 dá 70, 40 vezes 2 dá 80, e copio a raiz de 5. E 6 vezes 3 dá 18 raiz de 5. Lembrando que aqui é a raiz quadrada de 5, então eu vou manter o 70,
80 menos 18, que vai dar 62, e copio raiz de 5. Ou seja, minha continha toda deu 70 mais 62 raiz de 5, Pro. Exatamente, pessoal. Olha só que simplificado. Pessoal, até aqui eu tô sempre fatorando e verificando se precisa fazer multiplicação fora. Lembrando que eu tô cortando o índice e expoente igual, tudo bem? Vamos agora pro finalzinho da aula, ó. Pro raiz dentro de raiz, o que eu faço? Calma, pessoal, calma. Vamos lá. Vou copiar aqui no cantinho, depois eu passo a limpo, tá? Copio 15, aí vamos lá. 32 mais 25, aí vem comigo. Raiz de 81 é quanto? É 9, né? Então, coloca lá, tudo bem? Agora, vamos pro próximo. Ó, tem uma raiz aqui, ó. Aí, vamos pro próximo. 25 menos 19 é 16. Então, vai ficar a raiz de 16. 32 mais dentro da raiz, mais 15 dentro da raiz. Tudo bem? Ó, raiz de raiz. Raiz de 16 é 4. Daí, eu vou fazer 32 mais 4. Tudo bem? Eu vou copiar esse 15 aqui, ó. 32 mais 4 dá 36, pessoal. 36. E a raiz de 36... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A raiz de 36 é 6, né? Então, na próxima linha, vai ser 6, tudo bem? E 15 mais 6 dá 21. Então, olha, tudo isso daqui resultou na raiz de 21, Pro. Raiz de 21. O que eu fui fazendo, pessoal? Resolvendo raiz por raiz e verificando se precisava somar, subtrair. Então, aqui dá raiz de 21. Pro, raiz de 21 dá para simplificar? Não, pessoal. Se você for dividir isso daqui, ó, ela é um número primo, ou seja, raiz quando é número primo, você só deixa naquele valor, tá? Número primo só divide por 1 e por ele mesmo, não dá pra simplificar. Vamos no outro aqui, ó, vamos lá. 5 fatorial mais 63 menos 1 ao cubo, ó. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1, né? Aí vamos lá, menos com menos dá mais com menos dá menos. Opa, então aqui ainda ficou menos, certo? Aí vem comigo, menos com menos dá mais. 64, opa, já coloquei o resultado, né? É 63. 63 mais 61, tudo isso daqui na raiz. Aí vamos copiar o 5 fatorial mais. 63 mais 61 dá 64. Raiz de 64, 5 fatorial mais. Ok? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Raiz de 64 dá 8. Opa, e aqui vai ficar o 5 fatorial. O que é o 5 fatorial, pessoal? É o 5 multiplicado por todos os antecessores dele, certo? Mais 8. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, mais 8, que deu 128. Raiz de 128. Vamos fatorar essa raiz de 128 aqui na nossa conta? Vamos lá. 128 fatorado por 2 dá 64. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Opa, então vamos lá. Eu vou colocar sempre elevado a 2, porque a minha raiz aqui é quadrada, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, vezes 2. Eu vou cortar todos esses 2 elevado aqui, ó. Todos eles, que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Fora da raiz, e o que eu não cortei vai ficar dentro. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ou seja, ficou 8 raiz de 2, pessoal. Prontinho, agora eu vou limpar a lousa. Olha só, de todas as formas que a gente fez aqui, tá? Raiz dentro de raiz, raiz exata, raiz não exata, prontíssimo para você detonar na prova. Promessa cumprida, você viu aqui todas as regras quando se trata de soma e subtração, tanto com índice diferente quanto com índice semelhante. Lembre-se disso, anote aí, tá? Você percebe que eu vou fazendo tudo organizado, tudo colorido para ficar mais fácil para você entender. Surgiu dúvida, vai lá, assiste a aula de novo, faz o resuminho e detona nessa prova. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou da explicação, passa para aquele amigo, passa para aquela amiga que você sabe que também está precisando, que você também quer dar uma ajudinha, que você sabe que se ele ver esse vídeo já vai dar uma clareada nas ideias dele, tá bom? Pessoal, obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado, você já sabe o bordão aqui do canal, né? Você assiste isso daqui para quê? Gabarita nessa prova.